nomenclatura, a utilização dos nomes, por que o nome chama Catleia Triana e não Trianae, porque essa Iúlia não foi Iúlia, assim vai. Ele vai explicar, tá? Vou fazer silêncio, qualquer dúvida, pergunta depois. Bom dia. É um assunto complexo, não é muito fácil, né? Precisa prestar um pouco de atenção para pegar algumas coisas. Quem quiser anotar um bloquinho aí, vai anotando, porque confunde, nem eu tenho conhecimento para falar sem ler aqui, eu vou ter que ler algumas coisas. E dando sequência, né, na nomenclatura, a gente vai falar sobre a planta tipo, tá? Por que é tipo? Então, vamos lá. Então, o que é a nomenclatura botânica? A nomenclatura botânica é a parte da botânica que se dedica a dar nomes às plantas. Eles chamam de taxon, tá? Taxon é singular. Ou grupos de plantas, que é taxa. Então, taxa, plural. Tá? Então, quando eles falam taxa, são mais de uma planta. Quando eles falam taxon, uma planta só. Então, a nomenclatura botânica é o emprego correto dos nomes das plantas, envolvendo um conjunto de princípios, regras e recomendações aprovadas em congressos internacionais de botânica e publicados em textos oficiais. Tá? Então, nada é feito de forma aleatória e vai ser assim, vai funcionar dessa forma. Não, é tudo feito com artigos, passado em congressos, é aprovado isso antes, e aí sim ele vira uma regra, uma norma, alguma coisa desse tipo. Tá, então, esse cara aqui, Gaspar, ele sugeriu adotar somente 2 nomes, que é o sistema binominal, que a gente chama. Então, que é o nome que a gente tem hoje. Então, Catleia labiata, Catleia nobilior, Catleia varneri. Antes disso, as plantas podiam ter até 12 nomes. Então, você imagina como era complexo isso para uma planta ter 12 nomes, e algumas outras ainda só tinha um nome popular, então um nome que era conhecido numa região só. Né? Então isso confundia muito, né? Cada região tinha um nome, a mesma planta, então eles resolveram fazer esse tipo de sistema, e aí em 1753, esse cara aqui, ele estabeleceu definitivamente, publicando no Species Plantarum. Então, o nome científico ou nome específico, né, de um organismo vivo é uma combinação de 2 palavras em latim. O nome genérico ou gênero, né, e o epíteto específico. Epíteto específico é o nome da espécie. Né? Então, gênero e o nome da espécie. O nome científico ele sempre vem acompanhado pelo nome abreviado do autor que descreveu pela primeira vez de forma efetiva e válida. Então, eu coloquei como exemplo a Catleia labiata. Então, quem descobriu Lindley, quem descreveu Lindley, né? Então, Catleia labiata, Lindley. Essa é a regra, quando a gente fala essa regra, é mais a parte botânica, quando a gente vai escrever alguma coisa, tem que ser dessa forma. Né? Quando a gente coloca na plaquinha, a gente não precisa escrever Lindley ou o outro autor que descreveu a planta. Existe o Código Internacional de Nomenclatura Botânica, né? Ele está dividido em 3 partes. Então, ele tem os princípios básicos, regras e recomendações. Então, a gente vai começar citando os princípios aqui. Ela é independente da nomenclatura zoológica e bacteriológica. Então, ela é separada, totalmente independente, não tem influência nem da parte animal e nem de bactéria. O que mais que a gente pode falar disso aqui? Cada grupo ele não pode ter mais de um nome correto. É sempre válido do mais antigo, tá? Isso vem da regra deles lá. Então, ele tem efeito retroativo, salvo indicação contrária. As regras. Os nomes científicos devem ser escritos em latim e, quando impressos, devem ser destacados por artifícios como negrito, itálico e, quando manuscritos, por grifo. Então, quando a gente digita o nome em algum texto, ele tem que estar em itálico ou em negrito, né? E quando a gente escreve ele à mão, num texto, ele precisa ser grifado. Os nomes científicos não podem ser abreviados, exceto pelo nome da espécie. Então, quando você está falando num texto, você pode descrever o gênero, falar o gênero, mas você não pode colocar só o nome da espécie. Sempre tem que ter junto com o gênero. E o gênero ele pode ser substituído pela inicial, quando o texto torna claro que o gênero
qual é o gênero em questão. Então, se você está falando sobre Cattleya forbese, no texto, você consegue abreviar isso para um C e forbese, mas só se o texto torna claro. Tá, lembrando isso, mais uma vez, que isso é regra para texto que a gente escreve, tá? Não quando a gente está falando informalmente isso. E aí, por final, né, as plantas foram divididas em categorias taxonômicas. Tá? Toda planta tem essa sequência aqui. Então, primeiro a gente vai ter a ordem, isso eu coloquei como as orquídeas, para a gente saber como que é. Né? Então, a orquídea ela está na ordem Asparagales, a família Orchidaceae, a subfamília Epidendroideae, tribo Epidendreae, subtribo Leliinae, e aí entra gênero e espécie, que é o que é mais comum que a gente fala. Né? Então, ele sempre segue algumas regras, que é um pouco complexo da gente ficar colocando, porque ninguém vai usar para descrever uma orquídea dessa forma, né? Só se for botânico mesmo, para colocar isso em algum texto. Então, o gênero, ele pode vir de qualquer fonte, sendo escolhido aleatoriamente pelo autor, e ele deve ser latino ou latinizado, e escrito com a inicial maiúscula. A espécie, o nome da espécie é também de escolha aleatória pelo autor, deve ser sempre formando uma combinação binária com o gênero e sempre escrito com a inicial minúscula. Tá? A gente vai descrever como que funciona essa regra aqui um pouco mais para frente. Tá? Então, todo o nome da espécie deve ser acompanhado pelo nome do autor da mesma. Então, Cattleya labiata, Lindley. E existem as categorias infraespecíficas, que aí são as variedades, né? A Cattleya labiata, variedade alba, isso aqui é uma categoria infraespecífica. A Cattleya labiata, subespécie alba. E o cultivar, que é o que a gente chama de clone, né? Então, que é o nome reservado à variedade cultivada, tá? Ele não se opõe à variedade botânica criada e selecionada pela natureza. Então, Cattleya labiata, variedade alba, pode ser escrito dessa forma, CV, que é cultivar, Angere, ou Cattleya labiata, variedade alba, Angere. Tá? O cultivar é esse nome aqui, ó, tá? Que é o que a gente chama de nome clonal. E por fim aqui, quando uma espécie muda de gênero, o nome do autor do basiônimo, que é o primeiro nome dado à espécie, deve ser citado entre parênteses, seguido pelo nome do autor que fez a nova combinação. Então, exemplo, Brasileia purpurata, parênteses, Lindley Paxton, fecha parênteses, Campache. Basiônimo, que é o primeiro nome que foi dado a ela, Lélia purpurata, Lindley Paxton. Então, quando eles mudam o nome do gênero ou o nome da espécie, precisa colocar quem descreveu primeiro entre parênteses aqui. O gênero. Então, é um nome, o nome pode ser de uma pessoa, latinizado, seguindo as seguintes regras. Agora tem que prestar um pouquinho de atenção, é bem complexo isso, confunde a cabeça. Quando a terminação é em vogal, adiciona a letra A, exceto quando termina em letra A, que aí adiciona EA. Então eu coloquei como exemplo aqui, Santo Domingo, Domingoa. Cálcia. Tá? Então, se ela termina em A, a gente vai adicionar EA. Se ela termina em outra vogal, a gente vai adicionar só o A. Aí a terminação em consoante, se adiciona IA. Então, George Barker, Barkeria. Guido Pabst, Pabstia. Certo? A espécie. Então, o epíteto específico pode ser nome de comemoração a uma pessoa também, né? Ele se implica em várias, se ele for implicado em várias palavras, elas podem ser juntadas, tá? Elas podem ser combinadas ou separadas por algum travessão. Tá? Então, um exemplo é Encíclica Espírito Santensis, né? O nome vem do Espírito Santo, que é da região, e aí eles juntaram o nome,
né, e fica tudo junto, Espírito Santensis. Então ele pode ser combinado de um nome mais separado aí. Não usa o nome da espécie de forma isolada, somente com o gênero. E o mesmo nome da espécie pode vir junto a diferentes nomes genéricos. Então, Brasilelia perrine, Brassavola perrine, é o mesmo nome da espécie, mas em gêneros diferentes. Tá? Isso pode ser feito também. A espécie, cada espécie deve estar no mesmo gênero gramatical, singular, plural ou neutro do nome genérico. As terminações mais frequentes, né, que são aí no masculino albus, feminino alba e neutro album. Então, niger, nigra, nigrum, breves, breves e breve. Ele tem que combinar com o nome do gênero. Então, Cattleya labiata, está no feminino tudo. Brassavola martiana, Dendrobium anosmum, Brasilelia purpurata, ela não pode ser, vamos ver, Brasilelia purpuratum, certo? Ele tem que combinar com o nome do gênero. E outras terminações que são neutras, né? Elegans, repens, bicolor. E aí, quando o nome da espécie é em comemoração ou homenagem a alguém. Então, quando ela termina em vogal, exceto A de novo, exceto a letra A, se adiciona um I. Então, um exemplo, Dr. Luiz Navarro, Encíclia Navarroi, certo? Com um I no final. Terminação em vogal A, adiciona a letra E. Então, José Maria Triana, Cattleya Triane, certo? Adiciona só a letra E aqui. A terminação em consoante diferente de ER. Tá? Qualquer consoante que for diferente de ER, se adiciona 2 Is no final. E no feminino, IAE. Certo? Então, Alaor Oliveira, Adrolélia Alaori, 2 I, nome masculino, certo? Então, 2 I, diferente de ER. Senhora Moss, Cattleya Mossie. Então, o nome é feminino, IAE, Cattleya Mossie, certo? Quando a terminação é em consoante ER, se adiciona um I só. Então, Robert Warner, Cattleya Warneri, um I só. Se o nome é usado como adjetivo, a terminação deve coincidir com o gênero. Trevor Lawrence, Paphiopedilum lawrenceanum, John Lindley, Buophyllum lindleyanum. Tá? Ele tem que combinar sempre com o gênero. E aí, quando o nome da espécie é descritivo, ele pode ser descritivo, relacionado com a cor. Albus, áureos, luteus, niger, virens, virides. Relacionados com orientação. Australis, borealis, meridionalis, orientalis. Relacionados com a geografia. Africanos, alpinos, alpestres, hispânicos, ibéricos. Relacionado com o hábito. Arborescens, quespitosos, procumbens. Relacionado com o habitat. Arvenses, campestres, lacustres. Relacionado com estação. Autumnalis, vernalis. Relacionados com tamanho. Minor, maior, robustos. Então isso é muita coisa para a gente que é leigo dentro da botânica para a gente gravar, né? É só para a gente ter noção como que funciona e para a gente dar andamento aí depois. Aí as normas, né? Todas as letras do latim devem vir em itálico, sublinhadas ou em negrito. A primeira letra do gênero sempre em maiúscula. O resto do nome todo em minúsculo. E os nomes dos híbridos primários vêm precedidos de X. Então, Cattleya hardiana, com um X aqui. Cattleya X dolosa. Hoffmann ciclia X intermédia. Tá? A gente não lê o X. Ele só vem para a gente saber que é híbrido natural. Agora, pronúncia. Essa parte também tem umas pegadinhas. A primeira coisa que eu vou falar é: gravem que sempre tiver a vogal E e I, a regra vai mudar em algumas coisas, tá? Então, a letra C, antes da vogal E e I, tem o som de TCH. Então, o que a gente conhece como ascocentrum, ascocentrum. Isso seria a pronúncia
do latim, né? O latim ele é regional. Tá? No Brasil ele foi aportuguesado, nos Estados Unidos americanizado, então ele tem essas diferenças e isso seria a regra original dele, tá? Mas não que a gente fale assim, eu não falo assim, eu garanto que ninguém fala scocentron aqui. Então a ciantera, a tiantera, combinação de CH tem som de K. Então Brasiliorquis, Quisis, Cycnoquis, Dendrochilum, Anaquelium. A combinação PH, ele tem som de F. Então, Phalaenopsis, Phaius, Eulófia. A letra G, antes da vogal E e I, tem som de DG. Então, Armindia, Microterandis. Os ditongos A, E e O, E, tem som de E só. Então, Lélia, Angrecum, Promênia, certo? A letra H é muda, não aspirada. A gente não fala rabenária. Então, a gente fala abenária, como se ele não existisse. Ou Létia, Uncleia, certo? A letra J equivale ao som da vogal I. Então, Iumeleia, não Jumeleia. Epidendrum iuruense, certo? A combinação SC tem som de CH quando é seguida das vogais E e I. Então, Xelóquilus, Achidiera. A combinação TI, quando não for sílaba tônica. O que é sílaba tônica? Alguém? A professora. O que é sílaba tônica? Quando é a mais forte. Certo? Equivale ao som de TS. Bletia seria Blétia. Bletila. Ti. Aqui está a sílaba tônica, então ela não muda. Bletila. E é seguida de consoante, certo? Comparetia. Então, comparetia. Constância. O TH é como no inglês with. Como que é essa regra? É como se você colocasse a língua na parte de trás dos dentes de cima, certo? With. Então ficaria corianthes, guariante, lepantes, papilionante. Chato de falar, então eu não sigo essa regra. Beleza? A letra X equivale ao som de KS. Então, Lélia xantina. Aí tem o TH. Então, seria Lélia xantina. Xilóbium. Tá? Aí a gente vai entrar no tipo nomenclatural agora, que a gente já sabe as regras, como que funciona. Tá? O que é o tipo nomenclatural? É um espécime de herbário devidamente registrado com esse cata. Tá? O que é esse cata? A gente vai falar um pouquinho depois o que é, mas é a planta desidratada seca e catalogada no herbário. O herbário é o local onde se acondicionam coleções de plantas secas catalogadas de forma ordenada, seguindo um determinado sistema de classificação. O sistema de classificação é tudo que a gente falou antes. Esse é o herbário lá de Kew, para quem não conhece como que é. Então, são várias... como posso falar? Como se fossem várias salinhas de porta aberta. Essas salinhas são vários andares. E aí tem as portinhas com a numeração. Eles têm um catálogo. Nesse catálogo, por exemplo, aqui é a portinha número 1000. Então lá, número 1000, de letra tal a tal, está dentro aqui. Aí você vai lá, quer estudar, tem a mesa para você estudar, eles pegam esse cata e colocam aqui. Junto com esse cata, tem o que a gente chama de protólogo. O protólogo é tudo que tem descrição sobre a planta, então como ela foi descoberta, quando, onde, altitude, toda a descrição, pétala, sépala, labelo, medida, tudo isso. Quando
vão tendo conhecimento sobre isso ou vai mudando alguma coisa, isso é tudo adicionado nesse lugar, nessa mesma pastinha. Então, desde a primeira descrição, isso nunca vai mudar. Até as descrições atuais, conforme foi aumentando o conhecimento, eles foram anotando isso. Então, cada exemplar de uma coleção, esse kata, é formado por um indivíduo vegetal ou parte dele, que foram herborizadas, que é seca, desidratada e colada. Elas são montadas em cartolina branca, com uma ficha anexada, essa ficha é o protólogo, onde estão descritas as características e sua classificação. O material botânico coletado e conservado em herbário possui categorias para sua classificação, os tipos nomenclaturais. Tá? A gente vai focar no primeiro, tá? Porque os outros são um pouco complexos para a gente ficar entrando aí, ninguém vai entender nada, nem eu. Então um exemplar tipo, né, do latim typus, é o material botânico a partir do qual foi feita a descrição original de uma espécie. Esse material representa essa espécie e a torna conhecida para a comunidade científica. Então, tipos é um nome geral. Então, quando é descoberta a primeira planta, e aí falaram da coloração. Normalmente, o que é descrito como tipo é a planta de coloração mais comum, porque ela foi registrada dessa forma, porque é o que é mais encontrado. Então, uma Cattleya labiata lá no habitat. A primeira que foi descrita era a cor-de-rosa, porque é a mais comum, é o que mais tem. E ela foi descrita como tipo. Então, ela é a planta tipo por conta disso. Tá? Aí a gente tem algumas divisões, né, que é o holotipus, que é uma totalidade, holo, totalidade. No herbário vai estar com esse nome, normalmente. Né? Aqui está como tipus, mas é mais fácil a gente achar como holotipus. Tá? É o espécime físico ou a ilustração, tá? Não precisa ser, né, a esse kata, pode ser só uma ilustração, que o autor do taxon singular, lembra, uma planta, designou no momento da descrição como sendo o material no qual esta se baseou. Tá? Então, é a primeira planta e ele vai ter esse nome aqui lá na ficha, né, na cartolina lá. Enquanto o holótipo existir, é esse espécime que fixa o nome do taxon, a ele permanecendo ligado independentemente das posteriores alterações que resultem da evolução do conhecimento ou do enquadramento taxonômico. Tá? Então, é aquilo que eu falei. Pode mudar o que for. Enquanto ele existir, é ele que vai mandar. Tá? É ele que vai vir desde o primeiro nome e tudo é anexado atrás dele, certo? Tudo anexado na pastinha que está junto com ele. Então, o holótipo é o mais representativo de todos os tipos nomenclaturais possíveis. Então, é ele que comanda tudo. Tá? Quando é mudado atrás dele. Aí a gente tem isotipos, que é o isos, que significa igualdade. Isótipos, né? É uma duplicata quando eles vão descrever a primeira planta. Eles fazem uma duplicata com a mesma planta, com a mesma coleta, tem a mesma numeração, porém eles são enviados para ela é enviada para um herbário diferente por conta de medida de segurança. Por que eles fazem isso? Quando Berlim caiu, né, que teve o ataque a Berlim em 1945, final da Segunda Guerra Mundial, teve o bombardeamento da cidade, onde Hitler cometeu suicídio e a Alemanha caiu e os soviéticos ganharam a Segunda Guerra aí. Bombardearam Berlim e junto no herbário destruiu tudo que tinha no herbário. Então, para não acontecer isso de novo, para não cometer o mesmo erro, eles fazem isso. Então, a mesma planta, mesma coleta, eles fazem uma cópia, que seria, né, o isótipos, e é registrado com a mesma numeração, porém você consegue encontrar em outro herbário. Aí a gente tem o parátipos, né, que é semelhança. Ele é uma outra coleta da mesma planta. Tá? Então, aqui é a Cattleya violácea, vamos supor que é uma Cattleya violácea. Ela já estava descrita em um lugar, o cara vai lá e coleta outra, por algum fim de estudo, e registra ela como parátipos, porque não dá para ele registrar uma coisa que já é registrada, certo?
Então, ele é citado ao lado do holótipos, né, quando por alguma circunstância não é observada uma característica na primeira descrição. Ele recebe um nome diferente, um número diferente, e é uma coleta diferente também. Tá? Então, seria um material de suporte, vamos dizer, para estudo, para comparação além do que é único lá. Aí tem o neotipo, que é o neo novo, né, um espécime ou qualquer outro elemento elegido para servir de tipo nomenclatural quando há falta do material sobre o qual está baseado o nome do taxon. Então, quando está faltando o holótipos, a gente pode descrever o neotipos. Então, tem o lectótipos, que ele é limitado ou escolhido, né, o espécime ou elemento selecionado a partir de material original para servir como tipo nomenclatural quando não foi registrado um holotipos. Tá? Quando eles não registram, né, tem alguma descrição, mas não tem nada registrado, ele entra como lectótipos. É um pouco complexo isso, talvez um botânico conseguiria explicar melhor. E o epítipos, que é sobre a seguir. Ele vem quando nada disso tudo que eu já passei funciona. Então, quando você não tem nada disso antes, aí eles descrevem isso aqui, tá? Termino com essa frase, deixo essa frase aí para vocês. É complexo, quem tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se eu não souber responder, a gente pesquisa e eu passo para vocês depois, certo? Espero que tenham gostado aí da complexidade. E é isso que eu tenho para passar hoje.